Boa noite, pessoal. Começando mais uma live bem especial por aqui. Hoje com a Canadian Sim, para falar sobre uma solução para você que está indo para o Canadá fazer intercâmbio e já quer chegar conectado, né, lá no seu intercâmbio. Eu sei que tá rolando uma instabilidade, né, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, mas a gente já tinha marcado essa live, então vamos fazer. E depois, qualquer coisa, a gente repete. A Ju já está aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto a Ju vai entrando, eu queria... Ah, entrou! Oi, Oi! tudo bem? Tudo bem, Tá dando você? pra me ouvir tranquilo? Sim, Tá. tá ótimo. Perfeito. Antes de começar a nossa live, eu só quero reforçar um convite aqui, tanto para quem está assistindo ao vivo e para quem for assistir, né, depois da gravação. Tá rolando agora a pesquisa de mercado Selo Pelta. É o principal mapeamento, né, de educação internacional aqui do Brasil. Então eu convido você, estudante, que vai, né, tanto para o Canadá quanto para outros destinos, ou que já foi e quer compartilhar sua experiência. Tem o nosso link aqui na bio, né, dessa pesquisa. Você responde e vai receber aí na sua casa um guia gratuito de intercâmbio e ajuda muito, né, nessa pesquisa tão importante para a gente entender quais são as tendências do mercado, quais são as os principais programas, os principais destinos. Então, eu queria começar essa live deixando esse convite, né, e esse recadinho. E agora vamos, de fato, começar a live. Muito bom ter você aqui, Gil, para falar com a gente, né, para contar um pouquinho sobre essa solução, que eu acho que é um dos pontos bem importantes que o estudante tem que estar ali antenado, né? Quando ele vai viajar. Ai, desculpa, eu chutei minha ring light. Quando o estudante vai viajar, né, eu acho que tem ali um checklist de coisas que ele tem que preparar, né? Seguro viagem, enfim, vários pontos. Eu acho que hoje especificamente, internet é indispensável e você Exato. já chegar conectado, eu acho que é assim, um grande benefício. Muitas vezes você vai chegar numa cidade, ainda vai ter que mudar para outra, vai ter que fazer uma conexão, né? Vai encontrar o representante da escola ou vai encontrar sua host family. Então, são tantos pontos que a gente vai conversar aqui na live. Mas antes, eu queria deixar, né, que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, antes da gente entrar, de fato, na empresa, né? Claro. E até no aeroporto, né? Você estava comentando sobre internet. Eu já cheguei a viajar no aeroporto sem ter internet. Consegui usar o Wi-Fi do aeroporto para, sei lá, pedir um Uber, alguma coisa assim. Mas é horrível não estar com internet o resto do percurso. Sim. Pelo menos para ir verificando ali na hora, né? Bom, gente, meu nome é Juliana. Eu trabalho para a Canadian Sim, que é a empresa que a gente vai estar falando hoje. Eu cheguei no Canadá há uns 2 anos e pouquinho, mas eu já fiz um intercâmbio antes para os Estados Unidos, já fiquei 2 anos morando por lá também. E é basicamente isso. Aqui eu trabalho como Business Development para a Canadian Sim. E eu vou estar ajudando vocês respondendo sobre todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a gente. Se quiserem já ir mandando pergunta também, a gente pode ir respondendo no decorrer da live. E é basicamente isso. Perfeito. Isso era uma das perguntas que eu ia fazer. Se você estava aí no Canadá ou se você estava aqui no Brasil. Então, você está no Canadá. Eu Qual moro em lugar do Toronto. Canadá? Em Toronto? Toronto, em Ontário. Inclusive, Perfeito. hoje tá um dia horrível Então, ela aqui. está no Canadá, gente, ela está conectada e ela pode falar a experiência própria, né, de Sim. como é diferente, né, você ter esse acesso. Eu vou viajar também daqui um tempinho, já está bem próximo. E não é para o Canadá, então não vou conseguir usar o Canadian Sim. Mas é uma coisa que eu me preocupei bastante, de chegar já no destino conectado. Com... Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu já quero chegar lá, já quero. O comissário de bordo falou: pode ligar os dados, eu já vou ligar e já vou avisar minha mãe que eu tô bem, já vou falar né, com todo mundo. Então, eu acho que isso é muito importante. E agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a empresa, né, em si, né, a Canadian Sim. Quanto tempo vocês estão no mercado, né? Vocês têm essa atuação aqui no Brasil que eu acho muito legal, né?
Tanto a Ju quanto outras representantes também da empresa, né, que a gente já conversou, são brasileiras, então eu acho que isso faz total diferença, né, para o intercambista ter esse, por mais que às vezes ele está muito preparado, já tem o nível de inglês, está indo para um higher education ou algo assim, é diferente quando a gente tem um contato, né, Com com um certeza. brasileiro que entende o que a gente está passando. Então, se você pudesse contar um pouquinho sobre a empresa, eu acho que é bacana para o pessoal que está assistindo. Claro, a Canadian Sim, nós somos um dealer da Rogers, que seria basicamente, como eu explico o que é um dealer? Como se a gente tivesse os direitos de estar vendendo, uma filial da Rogers, digamos assim. E a gente criou a Canadian Sim justamente pensando em imigrantes. A nossa equipe toda é composta basicamente por imigrantes. A gente tem gente de vários países, tem do Peru, Índia, Filipinas, todos falando as suas próprias línguas, suas respectivas línguas, para a gente conseguir estar atendendo todo mundo. Como todo mundo já foi imigrante, a gente sabe como é chegar num país novo, chegar sem estar sabendo falar nada. E por mais que às vezes a gente já tenha um inglês, conforme você comentou, às vezes não é um inglês preparado para plano de telefone, para questões contratuais, saber como funcionam as coisas aqui. Às vezes tem um detalhe ou outro que a gente não está atento, é diferente do Brasil, por exemplo. A gente existe há 25 anos, esse na verdade está sendo o nosso aniversário, mas a criação da Canadian Ciência é pouco mais recente. A gente começou com essa operação mais ou menos há uns 4 anos atrás, focando somente em imigrantes, mas nossa empresa em si já existe há um bom tempo. E, como eu disse antes, é isso. Nosso foco é 100% imigrante. A gente está sempre brigando com a Rogers para conseguir plano exclusivo, conseguir diminuir cada vez mais a quantidade, o valor que a gente paga, a quantidade de gigabytes. Aqui no Canadá, a questão de telefonia é bem complicada. Quem já está morando por aqui, eu já dei uma pesquisada, sabe como é. É bem caro, né? Existem somente 3 que são as mães das telefonias. Então, como é um pouco mais fechado, a concorrência não tem tanta concorrência assim, então os valores são bem altos. A Rogers, por exemplo, ela é bem cara aqui. Então a gente fica sempre tentando conversar com eles para conseguir os melhores planos, melhores ofertas para quem está chegando. E a gente conseguiu, a gente vem conseguindo cada vez mais, o que é ótimo, porque são milhares de vantagens. A gente consegue liberar o número antes de chegar aqui no Canadá. Dá para pegar o chip estando ainda no Brasil, para quem gosta de já chegar já conectada, falando já mandando mensagem para todo mundo, minha família, então, nossa, é o tempo todo me perguntando se eu já cheguei, mesmo que eu não esteja respondendo. Mas, enfim, a gente tem a vantagem de ser entregue o chip no Brasil antes, o que ajuda bastante. A gente já faz toda a ativação, toda a questão burocrática antes de chegar aqui no Canadá. Então, literalmente, chegar aqui no Canadá é só colocar o chip no celular que já vai estar tudo funcionando, você já vai estar conectado, já vai ter uma conta no seu nome também, o que é muito importante se você pretende vir para morar. Né? Aqui no Canadá tem a questão de construção do histórico de crédito, que a gente também tem no Brasil, mas acho que não é tão utilizado. E tudo de conta que está no seu nome vai contar para essa sua construção. E fazendo plano com a gente já ajuda na construção do credit score. Então é bem importante também. Eu já está fazendo um pós-pago desde que chega aqui no Canadá. E além de tudo, além dos valores, eu vou dar uma passadinha pelos valores depois, a gente também não cobra taxa de ativação, que eu diria que é uma das maiores vantagens que muita gente não está acostumado, digamos, né? Sim. Porque no Brasil a gente não tem que pagar nada para estar ativando o chip, mas aqui todas as operadoras cobram um valor para estar ativando o chip de primeira vez. O valor da Rogers, da Fido e da maioria das operadoras por aqui é de $60. E às vezes a gente não sabe disso, não é algo também que eles colocam nos cartazes, nas propagandas, porque é algo que todo mundo aqui já está acostumado. E às vezes é muita surpresa pra gente. Eu tive surpresa porque quando eu cheguei eu não vim, não peguei pela Canadian Sim. Eu não sabia que a Canadian Sim existia. E eu tive que pagar taxa de ativação. O meu plano não era bom. É aquilo Eu ainda peguei uma que tá escrito nas operadora. letrinhas pequenininhas, né? Exato. Eu peguei uma operadora que eu fiz uma viagem 1h30 daqui de Toronto e meu chip já não funcionava. Eu também não sabia disso. Então tem sempre essas entrelinhas assim que às vezes a gente não se atenta, porque tá acostumado como é no Brasil, não sei.
E é muito importante ressaltar. Então, a gente não cobra o valor da taxa de ativação de $60. E a gente também tem os planos promocionais, né? Que você não vai encontrar esse valor em nenhuma loja física ou até mesmo online da Rogers ou da Fido aqui pelo Canadá, que são planos nossos, da nossa parceria com a Rogers, específicas para imigrantes. Sim. Eu acho que esse é o ponto principal, né? A questão de ser pensado e executado também por imigrantes, Por né? imigrantes. Porque eu acho que faz total diferença. O Canadá, né, segundo a pesquisa Selo Belta, é o principal destino de intercâmbio para os brasileiros, né? Vem sendo aí ano após ano. Então, os brasileiros realmente estão olhando para essas oportunidades, apesar, né, que recentemente tiveram algumas mudanças, né, de regulamento, né, em questão à imigração, mas mesmo assim o Canadá é muito forte. Existe um leque muito grande de possibilidades, né? Então as pessoas vão continuar indo para o Canadá. Eu conversei com algumas agências, né? O pessoal está se adaptando, né? Tá vendo um novo público. Então, apesar disso, o Canadá continua, né? E eu acho que vai continuar sendo, por ser um país tão desenvolvido, sendo um dos principais destinos, né? Em questão de segurança, educação, né? Toda essa infraestrutura. Então, e com isso, eles têm muitos programas de receber imigrantes. Então, eu acho muito legal que você falou que a empresa é formada por imigrantes, né? Os funcionários têm essa experiência e são de lugares, né, diferentes, né? Da América Latina, da Ásia. Então, eu acho que isso é muito bacana porque realmente entende ali a dificuldade e a necessidade, né, do imigrante que está vindo. Então, isso é muito importante. Eu acho que é sim um ponto de se pensar, fora o ponto que a gente tinha falado, né, de ter as brasileiras. Poderiam ter outros imigrantes, mas tem as brasileiras também. Então, você que está aí, né, que tem essa experiência, que já consome, que sabe, né, o diferencial. Então, isso é muito bom e é muito importante para o estudante brasileiro, que, assim, o intercâmbio, eu sempre falo isso nas lives e vou sempre falar. No intercâmbio, não vai ser aquele mar de rosas, né, que você tá esperando. Vai ter muita dificuldade, né? Vão ter muitas pedras ali no caminho, mas são essas dificuldades que vão fazer essa experiência ser tão rica, né? Você aprender. Se saísse tudo do jeito que você planejou, muitas vezes, né, você não aprenderia tanto. Então, com a dificuldade, você também vai aprender. Só que a gente pode evitar algumas dificuldades, né? Estar conectado à internet é um grande passo, porque aí você vai usar o GPS, vai chegar onde você quer, né? Tá com algum problema na comunicação, você usa um tradutor ali, uma palavra que você não lembra. É outra coisa. A comunicação, né, com as pessoas. Então, eu acho que, assim, isso é um ponto muito relevante e eu acho que o diferencial, né, de vocês é realmente a pessoa já chegar conectada. E eu queria saber um pouco, você falou que entrega, né, o chip aqui no Brasil. Então, falando um pouco, né, com os estudantes agora, né, se você está querendo fazer intercâmbio, procure sempre uma agência, né, que tenha o selo Belta. Você pode acessar o nosso site, né, ver a lista das agências, colocar ali qual programa você quer, qual destino, né, qual o idioma, e ali você vai encontrar as informações das agências. Você pode entrar em contato, né, tanto por um formulário quanto, né, algumas agências disponibilizam ali um botão de WhatsApp que você pode falar diretamente com elas. Então, aí você já decidiu com a sua agência, né, com o seu consultor, para onde você vai. Então, você vai para o Canadá, você vai fazer um pathway, ou vai fazer um higher education, ou mesmo um curso de curta duração, vai aproveitar suas férias do trabalho, né? Então, e aí você quer chegar conectado. Como que o estudante faz, né, para contratar o serviço com vocês, né, por um site? Como que é esse atendimento? Se ele opta por receber aqui no Brasil, tem alguma taxa? Como que funciona? Isso, tem sim. Quando a gente, primeiro de tudo, resolveu vir para cá, tem o nosso link, tem um website também, que já tem um formulário completo para preencher direto por lá. Tem todas as informações, como funciona, valor do plano, as opções que você tem para escolher também. E vai te levar para um formulário, onde você vai estar colocando seu nome, e-mail, a data da sua chegada, qual foi o plano optado e tudo mais. E, inclusive, se quer o frete para o Brasil ou não. Para o Brasil, a gente cobra o frete, sim. A gente tem duas modalidades. A expressa, que chega em 5 dias úteis, até 5 dias úteis, quando o pessoal é de São Paulo, às vezes chega até no dia seguinte, é muito rápido.
E tem a regular, que leva até entre 20 a 30 dias, vamos É, dizer se a assim. pessoa tá se programando ali com antecedência, né? Às Exato, vezes é um. exato. Muitos dos nossos clientes pedem o chip, assim, faltando 4 meses para vir para o Canadá, só para já ter tudo certinho. E aí dá para pagar a regular. A regular, ela sai US$ 5 e a expressa é US$ 15. Porém, se você não quiser gastar nada com o frete para o Brasil, a gente também tem a opção de entregar aqui no endereço canadense. E nós temos um quiosque nosso em vários aeroportos do Canadá também. Não são todos, mas assim, diria que os principais a gente tem. No aeroporto de Toronto, a gente tem. Calgary, a gente tem. Pode entrar em contato com a gente também. Assim que entrar no site, entrar no link, sempre vai ter o redirecionamento para o nosso WhatsApp, em caso de dúvidas. E aí vocês falarem com alguém da nossa equipe, então, brasileiro, vai estar ali para conseguir te responder todas as dúvidas que você tiver em relação ao plano e ao frete. E dá para você fazer isso também, de pegar aqui no aeroporto. É muito prático, porque no aeroporto de Toronto mesmo, você passa obrigatoriamente na frente do nosso quiosque, depois que sai. Então é bem prático de pegar por lá, caso não queira estar pagando. E também tem a opção de entregar para o seu endereço aqui do Canadá. E tem a opção do chip virtual, o eSIM. A maioria dos celulares hoje em dia já estão aceitando o eSIM e acaba sendo muito mais prático, porque além de você não estar pagando nada, na hora a gente já envia ali o QR Code e já dá para você utilizar. O eSIM é bem prático, a gente literalmente só envia o e-mail com todas as informações de ativação e o QR Code, você tem que apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer as configurações ali, que é literalmente só clicar no confirmar, continua, continua e é isso. E já está funcionando, então acaba sendo bem prático, uma opção muito boa para quem tem um celular que aceite, mas hoje em dia a maioria já está aceitando, então tem essa opção também. É isso que eu ia falar. Eu acho que essa talvez é um outro benefício, né? Uma outra opção, e que hoje em dia a Sim, maioria dos celulares já aceita também. Então, e aí você já economiza com o frete exato. e já chega conectado, E né? não tem Então, cobrança nenhuma por ser o chip virtual. Eu descobri isso que no Brasil a maioria das operadoras cobram extra para ser virtual. Que bastante cliente pergunta pra gente, mas não tem custo nenhum a mais por ser o chip virtual. perfeito. Então, já falamos dois benefícios, né? O primeiro, chegar conectada, e a outra opção é que você pode utilizar o eSIM, né? Não precisa nem mandar para lugar nenhum, né? Você já conecta ali pelo celular. E o terceiro, lembrei mais um benefício, que você pode ser atendido, né, por um brasileiro, ter esse Português. suporte. Eu queria saber um pouco disso também, do suporte. Ai, tive algum problema com o meu chip, falhou. Como que é todo esse atendimento que vocês têm, né, com os estudantes que estão indo? Isso, é pelo WhatsApp mesmo. A gente tem o nosso horário de atendimento, então fica um pouquinho complicado. Mas assim, isso se quiser falar diretamente com a gente. Falando direto com a Rogers, direto com a Fido, seja a operadora que você escolheu, eles têm suporte 24 horas, só seria em inglês. Com a gente tem o nosso horário certinho de trabalho. Mas pode estar falando com a gente vai tentar resolver ao máximo se tiver ao nosso alcance. Algumas coisas a gente não consegue fazer porque tem que ver pessoalmente, né? Depende de algum outro departamento da Rogers, e aí você precisa falar diretamente com eles. Mas a gente redireciona também. A gente fala, olha, vai na loja mais próxima, fala isso, 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 que eles vão te ajudar. Ou entra em contato com o Customer Service nesse site, fala assim, assado, que eles vão te ajudar. Redirecionar, pelo menos, a gente vai fazer também. Mas a maioria das coisas a gente acaba conseguindo resolver. Geralmente são coisas simples. E aí pode só entrar em contato com a gente vai estar tentando ajudar ali no máximo possível. E como Inclusive você depois que já falou, chegarem aqui no Canadá. Se já chegou, não teve problema nenhum, mas sei lá, depois de 3 meses, viu alguma coisa e tá com dúvida, pode chamar a gente. Ou quer incluir algum outro produto, fazer algum outro chip, pode chamar a gente de novo direto no nosso WhatsApp que a gente ajuda também. perfeito. E como você falou, é uma operadora grande, né? Então, eu suponho que tenham pontos, né, que você consegue ali, né, trocar, enfim, se Sim, tiver algum problema, o aluno, né, o estudante consegue fazer esse suporte sim. técnico, que é muito importante. Que não deve ter tanto o caso, né, de problemas, mas caso tenha, é bom você saber que você tem todo esse suporte, né, esse auxílio. Bom, aí agora eu queria entender, né? O estudante foi lá, entrou no site, né? Selecionou,
fez a ativação certinho. Quais são ali os principais, né, os carros-chefes que vocês têm? Tem um mínimo de pacote de internet, um mínimo de tempo, como que funciona, os planos pós-pago, enfim. A gente tem o pós-pago e tem o pré-pago. Eu vou focar um pouco mais no pós, porque o pré, ele é indicado mais se a pessoa vai ficar aqui entre 1 a 3 meses. E não é tão comum. Geralmente o pessoal busca a gente mais para fazer um pós-pago, né? O pessoal que vai Para ficar aqui longa duração. Tá, isso. O pré-pago, só assim por cima, é basicamente igual é no Brasil. Você tem que pagar para colocar um saldo no seu celular. Vai escolher um plano e tudo mais, vai ser válido por 30 dias. E depois disso tem que pagar novamente e ficar renovando novamente. Então, basicamente, esse que é o pré-pago. E ele é um pouquinho mais caro, porque o pré-pago ele não é nada comum aqui no Canadá. É bem difícil de você achar. O pós-pago, a gente conta com 3 planos atualmente. A gente tem um da Fido, que é de $35 por 75 gigabytes, então é bastante gigas. Bastante. Mas o que a gente mais indica seria o da Rogers. Por quê? A Fido, ela é 4G. O sinal da Fido também é muito bom, vai funcionar em qualquer lugar, mas é 4G. O da Rogers, além de ser 5G, ambos dos nossos planos, ambos não, a gente tem 2 da Rogers. Um dos nossos planos, ele inclui também o roaming para os Estados Unidos. Então, se você vem pensando em viajar para os Estados Unidos depois, compensa muito, porque pré-pago nos Estados Unidos é muito caro, e se você for cobrar o roaming por dia, que a maioria das operadoras aqui também te dá a possibilidade de usar lá, mas é cobrado em valor diário, né, por estar usando. Acaba sendo bem caro também, é coisa de $15 pelo dia de uso. Então, se você já tem em mente um pouco mais para frente de viajar para os Estados Unidos, compensa muito pegar o da Rogers, que já inclui o roaming. O da Rogers a gente tem um de $40 por 100 gigabytes. Esse não está incluso o roaming para os Estados Unidos. E o de $50 por 120 gigabytes, que está incluso os Estados Unidos Não também. sei nem se tem essa quantidade de pacotes aqui no Brasil. Não é nem tão comum ter tudo Exato, isso é muita internet. O meu pessoal, eu tenho 75 gigabytes, eu uso a Rogers também. E eu nunca cheguei nem perto de atingir essa velocidade. Já cheguei a assistir Netflix, YouTube pelo celular, eu nunca nem cheguei perto de atingir. Então é realmente muita, muita internet. Assim, você pegando de 120 gigabytes, por exemplo, dá tranquilamente para você trabalhar com a sua internet no celular, rotear. Já fiz isso, inclusive, em viagens, de estar roteando para o meu computador e ir trabalhando o tempo todo. Não cheguei a consumir meus dados. Então, realmente é É muita muita coisa. coisa. É muita coisa. E tá num valor muito bom também. Sim. Só para termos de comparação, quando eu cheguei aqui, há 2 anos atrás, eu não fechei com a Canadian Sim, eu tinha fechado com outra operadora, e eu pagava $40 por 10 gigabytes. Então o valor realmente tá muito bom. Queria eu ter esse de 50. Multiplicando por 10 vezes, praticamente. Exato. O meu de 10 gigabytes eu já cheguei a consumir várias vezes. Tinha que renovar. Sim. Então, realmente está compensando bastante. Eu diria, sem dúvida nenhuma, para ir para a Rogers de primeira. A Rogers é 5G, é muito rápida. Como eu disse, já usei para trabalhar na estrada. Assim, deve ser maior, né? Assim, questão sim. diária. Isso. Qualquer lugar que você for aqui para o Canadá vai estar funcionando. Rogers e a Fido também, a cobertura de ambas é muito boa. É mais questão da velocidade que a Rogers acaba sendo melhor. Sim. E a questão do roaming, realmente, esse do roaming é o que me pega. Queria eu conseguir ter esse do roaming. Toda vez que eu viajo, eu acabo pagando pelo roaming do dia. Exato, e é 15 o dia, é bem carinho. Sim. Eu acho que isso é bacana também para você pensar, por exemplo, na localização que você está indo, né? O destino que você escolheu no Canadá. Às vezes tem destinos que são bem próximos ali dos Estados Unidos. A gente tem, por exemplo, uma universidade em Niagara Falls e ali tem a divisa, né, com os Estados Unidos. Então, às vezes, se você vai fazer um intercâmbio nessa região e você vai frequentar bastante os Estados Unidos também, é um plano que vai ser adequado para você, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Exato. Niagara é engraçado, porque dependendo do ponto que você tá, tiver um pouco mais perto das cataratas, já vem um aviso no celular dizendo que você trocou para os Estados Unidos. Mas como Niagara é de
divisa acaba não sendo cobrado e tudo mais, porque Sim, obviamente a divisa você não chegou a atravessar, mas está pegando o sinal do outro. Mas realmente compensa muito. E aqui, se você vem para morar a longo prazo, viagens para os Estados Unidos acaba saindo muito em conta. sim. Então é bem provável, mesmo que não esteja nos seus planos agora, que mais para frente você pense em incluir os Estados Unidos como um destino para ir. Então compensa bastante, já vim pensando nisso também. Porque realmente é bem fugir um pouquinho do inverno canadense, é só descer para Flórida, coisa de $300 passagem ida e volta, você já consegue fazer uma férias diferente, num calor que vale a pena. E se tiver o plano de 50% 20 gigabytes, ainda sem pagar a internet, sem estar preocupando com a internet. Sim. Isso é muito bacana. E é bom assim também, né? Porque, por exemplo, às vezes vai o casal ou vai a família. Você já pega um chip, a sua mulher já pega outro, né? Já estão ali os dois preparados, né? Exato, Para viver independente ali, né? Sei lá, um exato. vai para a faculdade, o outro vai trabalhar. Dependendo de como for, né? Os dois estão ali com o seu chip individual, pós-pago, garantido, né? Com uma cobertura boa, uma operadora, né, reconhecida. Então, apesar de você ter falado que a Canadian Sim, que essa operação, né, retomando aqui para quem está entrando agora ou para quem for ver depois, que essa operação focada em imigrantes, né, tem por trás essa operadora que vai te dar toda essa Isso. assistência. Então, isso é muito importante. Inclusive, Bom, sobre o Brasil, que você desculpa. tinha comentado antes, eu esqueci de mencionar. A gente também está na central de visto no Brasil. Então, muito provavelmente, se você já foi ou vai tirar o seu visto, você vai ver também nossos funcionários lá com tudo escrito Canadian Sim. E, inclusive, dá para pegar o chip lá com eles. Mesmo que vá falar com a gente depois, no momento que estiver lá, já pede um chip, dois chips. Depois fala com a gente que a gente consegue só fazer a